Preparem-se que a gente vai voltar. Essa declaração foi dada pelo ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, na frente do Palácio do Planalto e viralizou nas redes sociais. Ele vai conversar agora conosco ao vivo, o ex-ministro Gilson Machado. Ele foi um dos poucos brasileiros, aliás, presentes lá na comemoração de Donald Trump, acompanhou a apuração da eleição americana lá do lado do presidente eleito. Está ao vivo aqui com a gente no Jornal da Oeste. Obrigado, ministro, em primeiro lugar, pela presença aqui. Boa tarde, bem-vindo. É um grande prazer estar aqui com você agora no Jornal da Oeste. E eu quero dizer o seguinte: prepare-se mesmo, porque a saudade do povo, do presidente Bolsonaro, do nosso governo, do governo que conseguiu, apesar de toda a pandemia, o Brasil foi um dos 3 países do mundo que tiveram superávit durante esse período, juntamente com a Arábia Saudita e Singapura. Nenhum outro país do mundo teve superávit como o Brasil teve. Então, eu quero dizer que as contas públicas estão péssimas, na pior situação desde 2002. A gente tem acompanhado isso daí. E o que causa isso mesmo é a gastança. É o excesso de gasto. Você falou de passagem 1,5 bi. Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no governo do presidente Bolsonaro, eu tinha para me servir na Embratur 8 caras, 8 garçons, para servir um sanfoneiro nordestino. Veio. O que eu fiz? Eu comprei uma garrafa térmica, comprei um café Nescafé, açúcar e adoçante e copo plástico. Quem quisesse ir lá e pegava. Deixei um garçom para servir o meu andar. Não tinha por que ter 8 garçons para servir o presidente da Embratur. Então isso chama-se responsabilidade com o dinheiro público, austeridade. Por isso sobrou dinheiro para a gente aumentar, apesar da pandemia, nós aumentamos o número de obras que o ministro Tarcísio fez na infraestrutura, porque nós éramos um governo só, não tinha dizendo, porque é meu ministério, não. Eu falo de boca cheia do governo. Nós fizemos obras de infraestruturas, inclusive aqui na minha cidade, em Recife, nós dragamos o Porto de Recife, nós praticamente terminamos a ponte que liga São Geraldo do Araguaia a Xambioá, lá no Tocantins. Tantas outras ações, nós conseguimos a credibilidade do investidor estrangeiro na licitação dos aeroportos, conseguimos o valor mais de 20 vezes o que a gente esperava do valor nominal dos aeroportos, nos leilões que Tarcísio participou. Eu participei com ele também, porque fazia parte do meu ministério também. Nós conseguimos comprar mais de 700 milhões de doses de vacina. Nós colocamos mais de 65 bilhões de reais na economia para os 600 reais do Auxílio Brasil. Então, isso porque nós éramos um governo sério, não teve um caso de corrupção, não teve nenhum escândalo no nosso governo, como aí já começa a faltar dinheiro. O governo até agora não apresentou o pacote. Por quê? Porque ele não está sabendo como cortar e aonde cortar. Pois eu cheguei lá e tirei os 8 garçons que me serviam. Só fiquei com um. Cada garçom recebia em torno de 7 mil reais. Com isso daí, a gente economizou para o Marcelo Queiroga contratar mais agentes de saúde para os postos de saúde do Brasil afora. Porque o recurso vem de um canto só, que é do teu bolso, do pagador de impostos. Entendeu? Então, Vitor, tem muita coisa que a gente estava aqui, mas o povo está com saudade. E foi o que levou Trump à eleição. O povo americano só votou em Trump, não foi porque ele é galego, porque ele é, porque ele é bonito, porque ele é feio, não foi por nada. É porque os Estados Unidos estão uma esculhambação. Os Estados Unidos tem local como, por exemplo, na Califórnia. Você chega lá numa loja, rouba até $1.000 e você vira as costas e vai-se embora sem ter medo de nada. E com Trump não, o cara que roubar uma loja, ele virou as costas, ele vai levar bala. E o Trump disse isso. E foi por isso que ele teve essa votação. A insegurança nos Estados Unidos aumentou muito, a falta de investimento aumentou, o desemprego nos Estados Unidos aumentou, a quantidade de pessoas de rua, drogados pela rua, aumentou, a depressão nos Estados Unidos, os índices aumentaram. Então, por isso que ele teve uma votação que foi a maior lapada da história que o Partido Democrata já levou, porque ele ganhou no Congresso, inclusive no Senado com maioria, ele ganhou na votação popular e ganhou no colegiado, com mais de 310 votos. Maior do que a vitória dele foi maior do que a de Ronald Reagan, na época. Então ele vem com muita força para fazer o que realmente precisa para que a América volte a crescer de novo
e voltem a ancorar o mundo, porque os Estados Unidos sempre foi o nosso parceiro mais importante, o parceiro histórico do Brasil. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, depois da vitória do presidente Trump, não que vá ter interferência do americano aqui dentro do Brasil, eu acho que não deve ter, eu não concordo, nós somos um país soberano, mas os ventos vão mudar, eu acho que os ânimos vão se acalmar, as pessoas vão ficar mais tranquilas, vão analisar melhor o motivo por que o presidente Bolsonaro está afastado. E nós temos, junto com o nosso corpo jurídico, o presidente Bolsonaro tem, condição de convencer no argumento. Por quê? Tem gente aí, por exemplo, Sérgio Cabral, que estava condenado a 400 anos, está solto. O Zé Disseu. Tem gente que devolveu dinheiro que estava até dinheiro na cueca se acharam e hoje estão aí tudinho. A Lava Jato praticamente acabou. E o presidente Bolsonaro, ele não foi condenado em nenhuma instância da justiça comum. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na trabalhista. Ele foi condenado apenas no TSE, pelo 7 de setembro, que ele não estava num trio pago pelo pagador de impostos, quem estava pagando aquele trio que ele subiu era o Silas Malafaia. E no 7 de setembro, ele não estava fazendo idolatria a outra nação, a outro hino, a outra bandeira, conclamando uma guerra contra o Brasil, não. Muito pelo contrário, ele estava fazendo o que todo patriota deve fazer, é honrar a bandeira, honrar seu hino. E eu estava lá do lado dele com muito orgulho. Então vamos tornar ele elegível também, porque eu estava lá em cima do trio com ele, na próxima eleição. Né? E outra foi porque é uma função precípua de um presidente da República, que é de receber embaixadores no Palácio da Alvorada. Nada escondido, tudo via SEI, com convite, com e-mail, e inclusive, vou repetir, e inclusive me desmintam se eu estiver errado. Com o senhor Fachin, o ministro Fachin, presidente do TSE à época, que ele foi convidado para isso. E ele não foi. Tudo documentado. Então, minha gente, o ânimo da gente tem que dar uma esfriada. O presidente, no momento certo, nós vamos pedir ao TSE que reveja isso aí. E eu acho que tem tudo para o país caminhar para uma eleição nova, limpa, democrática, sem olhar para trás, sem querer olhar para retrovisor, entendeu? Com compromisso de maior fiscalização das urnas, terminar o horário de votação às 5 da tarde, como tem que ser, e não ficar até mais tarde votando. Então tem muita coisa. E outra coisa, o povo brasileiro, quando chegar daqui a 1 ano e pouco, quase 2 anos, que falta para a nova eleição, ele vai se perguntar, como está meu Brasil de hoje? Eu estou melhor de vida hoje, ou eu estava melhor há 4 anos atrás com o governo do presidente Bolsonaro, do ministro Gilson Machado, do ministro Marcelo Queiroga, da ministra Tereza Cristina, do ministro Tarcísio, do ministro Paulo Guedes e tantos outros. Quem se lembra o nome dos ministros do atual governo? Me conta aí. Ninguém se lembra, Vitor. Então nós fizemos uma diferença grande, nós temos respaldo, nós temos respeito. Nós éramos os únicos sul-americanos convidados para a apuração da eleição, sentado ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de Elon Musk. Estava no mesmo ambiente que nós estávamos. Ele estava na primeira mesa, nós estávamos na segunda mesa. Eu no lado direito e Eduardo Bolsonaro no outro lado. E meu filho comigo do lado direito. Então é isso. A gente tem que acalmar os ânimos. O Brasil é um país maravilhoso. Os Estados Unidos têm condição de aumentar as parcerias com o Brasil, sim. Os Estados Unidos têm condição de ajudar o Brasil, e muito, sim. E bola para frente. Vamos embora, vamos lutar. A Argentina já melhorou, já está melhorando, equilibrou as contas. Quando nós fomos lá visitar o Milei no dia da sua posse, a Argentina estava com 1000% de inflação. Ele hoje já controlou, já tem empresas investindo, inclusive empresas brasileiras estão saindo aqui do Brasil e investindo na própria Argentina. E a população está satisfeita com o Milei. Tiveram pesquisas agora que ele já está com mais de 60% de aprovação da Argentina. Então você vê, a austeridade, a transparência, como nós fizemos no nosso governo, é fundamental. E eu não tenho dúvida que nós votaremos em 26 muito mais forte. Porque o que acontece nos Estados Unidos, veja que coincidência. O presidente Trump foi eleito em 2016.
Em 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito. O presidente Trump perdeu em 2020. Aí teve o escândalo do Capitólio, que se parece com o nosso 8 de janeiro. Diferente até, porque no escândalo do Capitólio morreram pessoas, e aqui não morreu ninguém. Eu nunca vi um ataque terrorista sem nenhuma morte. Né? Acho que só no Brasil mesmo. Depois, o presidente Bolsonaro perde em 2022, igual ao presidente Trump, por causa da pandemia. Que um dos motivos da nossa derrota foi a pandemia. Porque se nós não tivéssemos tido a pandemia, não tem que segurar esse país da gente. Porque apesar da pandemia, a gente conseguiu crescer mais do que China e Estados Unidos. Com austeridade, o país da gente, Vitor, é milionário. Entendeu? O Brasil é muito rico. Nada se compara à riqueza do país da gente. O nosso país, com o nosso povo unido, com um só ideal, sem essas guerras importadas, de negro contra branco, esquerda contra direita, de trabalhador contra patrão, não tem quem segure esse país.